Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar da ADP. Eu sou a Rafaela Calciolari, especialista de marketing de produto e estratégia Latam da ADP, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que tem sido constante pauta no mercado: segurança da informação. É possível estar totalmente seguro? A gente sabe que a transformação digital e sua evolução trouxeram muitos benefícios no dia a dia. Porém, por outro lado, também contribuiu para o surgimento de novas ameaças digitais e preocupações que as empresas passaram a ter para manter a segurança dos seus dados. Houve um grande aumento dos ataques cibernéticos nos últimos anos e, com isso, vimos que as empresas não estão devidamente preparadas para enfrentá-lo. Um dado importante e não muito bom é que o Brasil é líder em ataques de ransomware na América Latina. Ransomware é tipo de um malware que se apropria do dispositivo da vítima ou da empresa, impedindo seu acesso a dados ou a todo o sistema operacional. Para trazer um pouco da visão de pessoas experts nesse assunto, a gente convidou o Ricardo Toneto, Security Manager da ADP. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje, Ricardo. Eu que agradeço, Rafa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e a todos que estão acompanhando, sejam bem-vindos. Espero que gostem do conteúdo. Obrigada, Ricardo. Nós gostaríamos que o conteúdo do nosso webinar fosse o mais proveitoso possível para você. Então, fique à vontade para fazer perguntas. É só digitar na caixa de perguntas ao lado direito da sua tela. Bom, então vamos começar. Acho que a gente vale iniciar explicando um pouquinho o que é segurança da informação e por que é tão importante as empresas estarem atentas e informadas sobre a evolução do cenário de ameaças para detectar as mais recentes e implementar medidas de segurança eficazes. Ricardo, na sua visão, você pode explicar um pouquinho para a gente? Posso, claro. A segurança da informação, ela é, na verdade, um conceito, tá? Quando a gente pensa em segurança da informação, você não costuma limitar a sua visão a uma única ferramenta, a um único processo, a um único mecanismo de defesa. Na verdade, ela é um conjunto de elementos que protegem uma cadeia de valores, tá? Ou seja, tudo aquilo que propicia valor para uma empresa ou para um indivíduo. Como o nosso contexto aqui é um pouco mais corporativo, a gente pensa em proteção como um contexto muito mais amplo, né? Então, eu costumo falar que assim existe a segurança, existe a cibersegurança, né, que é a segurança da informação em meios cibernéticos, como a gente está mais acostumado a ver. Mas a minha função, inclusive, como security officer, é proteger todos os ativos que geram valor para a empresa. A informação é apenas mais um deles. Os processos de negócio que utilizam essa informação é um outro universo. E aí você tem os ativos físicos da empresa, né, digamos assim, elementos, escritórios, data centers, tudo aquilo que deriva um ativo físico que tem valor para a empresa, mas principalmente, e aí vem o principal elemento, né, daí a principal componente dessa cadeia, que são as pessoas, né, Rafa? Sem pessoas não existe empresa, sem pessoas não existe inovação. Então, é por isso que esse investimento, essa cadeia de valores, ela precisa abranger também as pessoas. Então, a função do Security Officer é proteger, né, dados, informações, processos de negócio, ativos físicos e patrimoniais, e principalmente pessoas, né? Mas como também a gente está falando aqui, a gente vai focar um pouquinho mais na informação, a segurança da informação ela costuma ser apoiada em três grandes pilares, a gente costuma de chamar de tríade, né? Que é o famoso triângulo da segurança da informação, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, né? Então, uma informação ou um dado, ele tem que ser protegido pela confidencialidade, porque tem que haver um critério para acesso a essa informação, ela não pode estar disponível para qualquer um, existem níveis de privilégios, né? Tem que haver uma razão, digamos assim, uma justificativa de negócio para que a pessoa tenha acesso a uma determinada informação. Quando ela for acessada, ela tem que estar íntegra, daí varia a integridade, ou seja, ela não pode ser destruída, ela não pode estar pela metade, ela não pode ser violada, né? E ela também tem que estar disponível, daí vem o pilar da disponibilidade. Quando você vai acessar, ela precisa estar no ar, precisa estar disponível para você, né? E aí, mais recentemente, além dessa tríade, adicionou-se mais dois outros conceitos, que é a autenticidade e a legalidade. Ou seja, você pode fazer tudo isso, mas se você não fizer tudo isso de maneira segura, acompanhando as leis de privacidade e o ambiente regulatório, também não adianta nada, né? Então, a gente tem todos esses pilares. E é extremamente importante para as organizações fazerem essa lição de casa, porque a gente acompanha todo dia, né, no noticiário, empresas que costumam sofrer um ataque
que costumam ter vazamento de dados ou um comprometimento das informações, um vazamento de informações pessoais, os prejuízos eles são incalculáveis, né? Os prejuízos, principalmente a marca, os prejuízos à reputação de uma empresa, muitas vezes eles não podem nem ser calculados de tão grandes que eles são, né? E perduram por muito tempo também. Então, é muito mais prudente tentar evitar do que tentar remediar, e remediar também é muito mais caro, muito mais custoso para a corporação em todos os níveis, né? Sim, sem dúvida. Acho que você trouxe vários pontos bacanas aqui e essa explicação inicial é super importante para o nosso papo que vai continuar hoje no nosso webinar. Você até trouxe um gancho para a próxima pergunta, porque até uma das coisas que a gente estava começando antes de iniciar aqui o webinar era que a possibilidade de ataques é mais uma questão de quando ao invés de ser, né? Então, além de muitos ataques de empresas. Além disso, a gente viu que muitos ataques das empresas se iniciam via colaboradores. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente algumas dicas de segurança, tanto no âmbito corporativo quanto no pessoal, e também compartilhar algum exemplo de ataques que ocorreram que você acha que possa ajudar nessas dicas para evitar um futuro acontecer. Tá. As ameaças, elas mudam constantemente, tá? De maneira que você tem que ter a gente chama de governança, que é aquela orquestração entre uma organização de segurança efetiva, né, muito bem montada, geralmente em cima de frameworks que são os melhores padrões de mercado para essa indústria, né, com pessoas, com ferramentas, com processos que funcionam, mas principalmente com a construção de uma cultura, tá? Essa cultura de segurança organizacional ela é extremamente importante. Então, quando eu falei lá no início dos pilares e da proteção não pensada somente na informação, mas principalmente nas pessoas, existe uma razão para isso, tá? Quando a gente fala em ataques, eles podem ser de diversos tipos, tá? Você pode ter ataques em camadas de aplicação, você pode ter ataques em camadas de infraestrutura, né? Quase sempre porque uma aplicação ou ela possui um problema de arquitetura, ela pode não ter sido construída, tendo em mente os principais conceitos de segurança, ela pode não ter sido adequadamente testada, as vulnerabilidades dela podem não ter sido corrigidas adequadamente, ou não atualizadas para as últimas versões de componentes que são importantes. Isso é muito válido para empresas cujo negócio é baseado em web, né, uma grande plataforma web oferecendo serviços, por exemplo, e-commerce, né, comércio na internet extremamente comum hoje em dia. É muito comum sofrerem esse tipo de ataque. Você pode ter ataques de infraestrutura pelo mesmo motivo também, e aí podem ser tanto internos quanto externos. Esse ataque pode vir de fora, né, de um ator com intenções maliciosas que está fora da empresa, ou até de dentro para fora. Isso pode acontecer internamente também. Um colaborador pode tentar disparar um ataque a partir de dentro da infraestrutura. Mas, quando a gente fala do que mais tem causado prejuízos, do que mais está na mídia, que são os ataques de ransomware, como você disse, o ransom ele vem de resgate, né? Então, ele é um ataque que vai comprometer o teu negócio, vai comprometer os teus dispositivos, vai causar uma grande indisponibilidade em diferentes níveis do negócio da empresa, de maneira que você só vai conseguir recuperar esses dados se você pagar um resgate. Então, há, de fato, um crime de extorsão envolvido aí, né? Porque, em geral, esses elementos eles são encriptados por uma chave onde só esses atores maliciosos, que são, né, os culpados, os criminosos por trás dessa ação, possuem a chave privada capaz de desencriptar, né, de descriptografar essa informação, e eles só vão ceder essa chave para você se você pagar um resgate, isso se cederem, porque não há garantia nenhuma de que isso vai acontecer, né? A gente nunca pode esquecer que num caso como esse, a empresa ela vai estar negociando com criminosos, e entre criminosos não necessariamente existe uma ética, não há uma garantia que você vai de fato receber a chave para ter acesso aos seus dados. Então, se você não tiver ali uma boa estrutura que passa por mecanismos de planos de recuperação de desastre, planos de continuidade de negócio, uma política de backup bem estruturada para que você consiga ter uma recuperação e que nada disso, obviamente, seja comprometido junto com o ataque, você pode conseguir recuperar esse seu ambiente. Mas, voltando para o âmbito ali das pessoas,
A superfície de ataque, o vetor de ataque principal para os casos de ransomware são as pessoas, tá? Porque, na maioria das vezes, quando o ambiente é comprometido, o ponto de entrada é através de uma pessoa, porque as pessoas são o elo mais fraco da corrente, né? E é por isso que eu falo muito da construção da cultura. Os colaboradores, eles precisam estar informados, eles precisam participar de campanhas de conscientização, fazer exercícios, campanhas de teste para aprender a identificar o que é um phishing, né? O que é um e-mail com conteúdo malicioso. E aí esse conceito de phishing, que vem da engenharia social, e só para a gente não embolar muito o meio campo aqui, a engenharia social é tudo aquilo que tenta te ludibriar a fazer uma coisa que você não deveria fazer. Então, pode ser um telefonema, pode ser um e-mail, é alguém que vai se apresentar como uma pessoa confiável, que é parte do quadro de funcionários da empresa, te pedindo uma informação sensível sobre um executivo, uma informação sobre algo sigiloso da empresa, uma credencial de acesso. Ele vai tentar te convencer que ele é bonzinho, que ele é legítimo, quando na verdade ele é um criminoso tentando te enganar. E o phishing por e-mail, que é o principal vetor de ataque para ransomware, é geralmente exatamente assim como que acontece. Você recebe um e-mail que aparentemente é legítimo, ele vai tentar te enganar, te ludibriar, se fazendo passar por um e-mail que tem uma origem legítima, quando na verdade é uma tentativa de obter os seus dados ou de conseguir um ponto de acesso dentro do ambiente da empresa. Então, a partir do momento que o funcionário recebeu um e-mail desse, e ele não, por distração ou por falta de conhecimento, não identificou que era algo malicioso, se ele abrir um arquivo que está nesse e-mail, se ele clicar num link, ele pode comprometer o ambiente da empresa, porque ele vai baixar um arquivo de malware, ele vai acessar uma informação, uma outra plataforma que vai, no mínimo, roubar os dados dele ou vai levar ele a fornecer dados que ele não deveria fornecer, e a partir daí você tem aquele ponto de entrada. Você abriu uma pequena porta para que um invasor entre no teu ambiente. E a partir daí, muitas vezes é uma questão de meses até o ataque de fato acontecer. Porque uma vez que ele entrou no ambiente, ele não vai disparar um ataque no primeiro minuto, nem no primeiro dia. Ele vai fazer todo um discovery, a gente chama de um processo de discovery, que é o quê? Ele vai ficar investigando tudo o que ele puder sobre o ambiente da empresa. Então, ele vai fazer uma movimentação lateral, ele começa atacando uma máquina, aí ele descobre como é que ele passa para outras máquinas, depois ele vai acessar servidores, ele vai descobrir a topologia da rede, ele vai mapear todo o ambiente, saber como é que ele pode estender, expandir esse ataque para que cause o maior estrago possível. Então, ele não vai criptografar meia dúzia de máquinas se com 1, 2 meses de discovery ele consegue identificar e contaminar milhares, entendeu? Então, a verdade, até existem algumas estatísticas que demonstram isso, quanto tempo uma empresa demora para detectar que ela foi, de fato, comprometida. E é uma questão de semanas, às vezes muitos meses, para que os mecanismos de defesa sequer percebam que há um intruso ali, né? Então, é por isso que o investimento nesse elo mais fraco da corrente, que são as pessoas, ele é extremamente importante, tá? Construir essa cultura para evitar que o mal aconteça, evitar que essa porta de entrada seja aberta, né? De dentro para fora, através de um phishing, por exemplo. Sim, nossa, Ricardo, você trouxe pontos bem importantes aqui, principalmente essa questão de ataque faseado, né? A gente geralmente imagina que quando vai ter algum ataque, ele acontece todo de uma única vez e aí Não. causa todos os desastres que a gente tem visto aí Não. na mídia. Não, Mas até porque, Rafa, os ambientes são muito complexos, né? As topologias, os ambientes corporativos, eles são muito complexos. São várias redes que se comunicam, nunca é simples, o conceito não é tão fácil assim. Você não entra numa máquina, numa única estação de trabalho e compromete um ambiente inteiro em questão de horas. Muitas vezes demora muito tempo. Então, é por isso que você tem que ter esse sistema todo de detecção, de proteção muito bem azeitado ali para tentar detectar isso, impedir que isso aconteça. Mas, de novo, né, se as pessoas que são o elo mais fraco da corrente não estiverem preparadas para combater isso, a gente vai continuar tendo uma vulnerabilidade muito grande. Lembrando que o conceito de phishing, tá, ele vem de pescaria, né? Justamente porque vai vir um gancho ali, um anzol, né, com uma isca,
e eles estão tentando fisgar quem? Justamente você, né? Então é uma pescaria onde você é o peixe, né, a ser fisgado, e eles são o anzol. E a isca é justamente aquele pequeno elemento que vai tentar te enganar, que vai tentar te convencer de que ele é legítimo, quando na verdade ele não é, né? Então, assim, até mesmo na história da segurança, quando você lê sobre grandes hackers, os maiores hackers da história, eles diziam muito que tudo que eles conseguiram construir, né, destruir na maioria das vezes, na carreira deles, não vinha de pesquisa, nem de escrever código, nem de hackear, essencialmente. Muito vinha da engenharia social. Então, a maioria das informações que eles conseguiam era, de fato, enganando pessoas. Era fazendo telefonema, era se fazendo passar por outra pessoa, era pedindo uma informação, era, sabe, agradando a secretária dos executivos para que ela passasse informação sigilosa para eles. Tem muito isso documentado na história da segurança, inclusive. Nossa, realmente, acho que a questão de treinamento para as pessoas, para elas estarem atentas de que isso pode acontecer, é fundamental para que evite um transtorno, né, no futuro. E aí, Exatamente. Ricardo... Falando sobre dicas, né? Você me pediu sobre as dicas, né? É verdade. Eu acabei focando bastante no elemento pessoas, porque eu insisto que isso é um desafio muito grande para as corporações hoje em dia, tá? Então, por isso que eu passei bastante tempo falando sobre o elemento humano. Mas, assim, falando em dicas de segurança, eu vou separar em dois aqui, tá? O âmbito pessoal e o âmbito corporativo, tá? Então, no âmbito pessoal, as mais simples que eu daria seria, primeiro, manter os seus dispositivos atualizados, tá? Então, hoje a gente usa muita coisa, a gente usa celular, a gente usa tablet, a gente usa laptop, a gente usa, às vezes, desktops também, uma série de dispositivos. Todos eles é importante que estejam sempre atualizados, tá? Não somente o sistema operacional, como as atualizações do sistema operacional e as últimas versões dos aplicativos que você usa, sempre usar as últimas versões. Isso porque existe uma razão pela qual as atualizações são lançadas, né? Geralmente é para corrigir uma deficiência do produto, mas principalmente corrigir uma vulnerabilidade que, se você não atualizar, ela pode ser explorada e comprometer o teu dispositivo, tá? É importante também que você tenha um bom pacote de antivírus. Hoje a gente tem vários aí no mercado que não são apenas antivírus, né? Eles já são toda uma suíte de segurança que vem com antivírus, vem com firewall, vem com anti-spam, vem com controle parental, né? Para os pais que estão preocupados com o que os filhos acessam na internet. Então, tem tudo isso. Então, é importante obter um bom pacote desse para também ficar protegido. A parte de autenticação em 2 etapas é extremamente importante. Eu acho que todo mundo aí que utiliza e-mail e outros serviços que dependem de autenticação por senha já deve ter visto isso, né? Ative a autenticação por 2 fatores, geralmente um código que você recebe aí no teu celular, ou um e-mail com link para você clicar, né? O objetivo disso é que, mesmo que sua senha seja comprometida, vamos supor que você, por alguma razão, sua senha seja descoberta, né? Caso ela não seja forte o bastante, que é a próxima dica que a gente vai dar, com o teu usuário e com a tua senha, sem esse segundo elemento da autenticação em 2 etapas, a pessoa não vai conseguir acessar. Mesmo tendo a sua senha, ela não consegue, porque ela não vai ter o segundo fator, que é justamente o acesso ao teu celular, o acesso a uma outra conta de e-mail, de repente, onde você recebe esse código, né? Então, é muito importante ligar esse mecanismo. Não utilizar senhas fracas, né? Procurar utilizar senhas fortes. Existem aplicativos, a gente chama de cofres de senha, né? Ou gerenciadores de senha, password managers, que ajudam não só você a armazenar as senhas de maneira segura, para evitar ali o post-it, o caderninho com a senha anotada, né, que não é uma boa prática. Eles te ajudam não apenas a armazenar as senhas de forma segura, mas também a criar uma senha, sugerir uma senha segura para você. Não reutilizar senhas, essa é uma dica muito importante. Procura não usar a mesma senha em vários sites, em vários sites de compra, principalmente, ou em vários e-mails ao mesmo tempo, porque se uma senha for descoberta e comprometida, alguém pode tentar usar o teu usuário e a tua senha, né? Onde será mais que essa pessoa tem acesso? Vamos ver se essa senha funciona em outros sites também. Então, muito importante não repetir as senhas, né? E por último, né, além dos cuidados com privacidade online em redes sociais, os cuidados também com sites de compra, são os cuidados físicos, né? A gente vive uma era hoje onde, principalmente aqui no nosso âmbito Brasil, São Paulo, por conta da criação do Pix, que é uma coisa muito boa, muito útil, mas infelizmente ela trouxe um agravamento no cenário da segurança pública de São Paulo,
com um aumento muito expressivo do número de sequestros, de roubos, vitimados, assim, estimulados pelo uso do Pix e da facilidade de se fazer transferência financeira hoje em dia com o Pix, né? Então tem todo um cuidado extra aí também da parte física para evitar ser vítima desses criminosos, tá? E agora, no âmbito corporativo, passa por um pouco dessas coisas que eu falei, né? Então, assim, ter uma boa governança corporativa de segurança, não só você ter um líder, principalmente uma pessoa que responde para o comitê executivo ou é parte do comitê executivo e que tem a responsabilidade sobre segurança e privacidade, mas também todo um ambiente de governança, uma equipe com investimento em pessoas, investimento em tecnologia, investimento em governança, um bom programa de gerenciamento de riscos, um bom programa de compliance, já visando a adequação à LGPD, né, que é a nossa nova Lei Geral de Privacidade de Dados. É extremamente importante esse conceito regulatório também, e principalmente olhar a segurança com um conceito mais holístico. Eu falei disso ali no início, né? Infelizmente, algumas empresas ainda cometem o erro de pensar em segurança só como tecnologia. É só a tecnologia, é só a ferramenta. Investe, investe, investe. Compra ferramenta, compra appliance, compra produto, compra proteção, compra não sei o quê. Nada disso adianta se você não olhar para o todo, se você não mapear os riscos corporativos, né? Um bom programa de enterprise risk, aí de mapeamento de riscos organizacionais, entender o negócio da empresa, os riscos do negócio, investir nas pessoas, na construção da cultura de segurança, né? E manter toda a orquestração desse ambiente. É extremamente importante essa visão holística também. Não achar que segurança é só problema do cara da segurança, porque não. Segurança é um problema de todos nós, não só no contexto pessoal, como no contexto corporativo, principalmente. Sim, com certeza. Acho que você deu dicas super valiosas aqui que vão ajudar super as empresas e as pessoas a ficarem mais atentas no que elas podem fazer para tentar se blindar, né? E agora, Ricardo, eu queria falar um pouco de cibersegurança. A gente sabe que muitas empresas elas estão conscientes dos riscos envolvidos na exposição a ameaças cibernéticas, e isso fez com que a cibersegurança se tornasse uma prioridade máxima aí ao longo do tempo. Entretanto, a maioria das empresas ainda tem dificuldade para responder a um incidente de segurança. Então, estar protegido é um grande desafio que depende de muitos fatores. Conta para a gente alguns dos desafios para responder um incidente de segurança. Tá. Eu vou fazer um paralelo aqui. Quando um incidente de segurança muito grave acontece, é quase como pensa num incêndio num prédio cheio de pessoas. Qual é a primeira reação que as pessoas têm quando ocorre um incêndio, né? Todo mundo sai correndo, né? Salve-se quem puder, né? Todo mundo sai correndo. Por onde puder. Se puder pular a janela, pula. Se puder chutar a porta, chuta. Se puder quebrar. Ou seja, não existe uma organização ali no meio daquele desespero. E a tendência quase sempre é essa, né? Meu Deus do céu, o que fazemos? Quem iremos chamar? Quem poderá nos ajudar, né? Só que nessa hora não existe o Chapolin Colorado, né? Não vai haver ali um super-herói que vai ajudar se você não tiver toda uma preparação, tá? Então, aonde que a maioria das empresas erram? É no planejamento, na ausência de um plano de resposta a incidentes, tá? Sendo que, quando a gente fala ali do programa de segurança, da governança, da orquestração, o pilar de resposta a incidentes, ele é só mais um dentre tantos, tá? Mas é importantíssimo que você tenha um plano de resposta a incidentes desenhado, tá? Que tenha como base algum framework, algum padrão global, e existem vários padrões de indústria aí que a gente pode seguir, né, de melhores práticas que já foram testadas, já funcionam, né? As corporações globais utilizam bastante esse tipo de referência, e é um plano que ele tem que ser alinhado com todos os níveis da organização, aprovado pelos executivos, todos precisam ter ciência que esse plano existe, que existe uma matriz de escalação, para quem que a gente vai ligar, quem a gente vai chamar, quais são as áreas que serão envolvidas, quem responde pelo quê, em que momento, quem aciona quem, né? Ou seja, orquestração, todos precisam participar, todos têm uma responsabilidade, todos precisam saber o que fazer, até porque incidentes de segurança, eles existem
em vários tipos diferentes, com vários sabores. Às vezes é um incidente de negócio, às vezes é um incidente de cyber, às vezes é um incidente de privacidade, né? Você tem que fazer todo um estudo ali para ver exatamente qual é a extensão dos danos, né? Conter esses danos, ou seja, estancar o sangramento primeiro, né? E depois que o paciente parou de sangrar, é aí que você vai investigar o porquê que ele está sangrando, né? Você não pode perder tempo nessa etapa, você tem que estancar o ferimento primeiro, o sangramento primeiro, e depois você vai fazer uma análise de causa raiz para entender a origem de tudo isso, né? Mas é extremamente importante, então, a estruturação do plano de resposta a incidentes e os treinamentos, que são as práticas dos cenários de risco. Tá? Aí a gente conecta um pouco do plano de resposta a incidentes com a resiliência de negócios num tipo de exercício que a gente chama, em inglês eles chamam de tabletop exercises, né? Que é o exercício em cima da mesa. Ou seja, é você fazer um exercício com os principais líderes da empresa, a gente senta numa mesa e pensa em um cenário. Tá? Então, por exemplo, sofremos um ataque cibernético. Não sofremos, na verdade, mas vamos imaginar que a gente sofra, né? Como a gente responderia hoje? E aí todo mundo começa a orquestrar a resposta. É literalmente uma prática. Você passa por cenários onde você vai testando a resposta e a empresa vai ali e você vai documentando como seria. Sabe, e voltando ao paralelo do incêndio, os testes que as brigadas de incêndio fazem para evacuar os prédios, né? Acho que a grande maioria aqui já passou por isso. Você está trabalhando, de repente o alarme de incêndio soa, vem a brigada de incêndio e estrutura a evacuação do prédio. Então vai ter o brigadista com o colete, cada andar tem seu brigadista, geralmente mais de um, vai estruturar o pessoal por onde eles têm que sair do prédio, qual é a escada que eles têm que seguir, e depois eles medem quanto tempo a empresa levou para evacuar todo mundo do prédio que estava em chama. É exatamente igual, só que para o cenário virtual. Né? Em quanto tempo, como a gente responde, né? Então você faz isso para diferentes cenários, desde um incêndio até uma queda de avião no site, até uma enchente, uma inundação, um problema, pensa numa greve geral de transporte público que impede que as pessoas cheguem no escritório, por exemplo, que era um problema maior antes da pandemia. Depois da pandemia, nem tanto, porque hoje a gente tem uma capacidade de trabalhar de casa muito maior, né? O work from home, o home office hoje é uma realidade. Então, se você não pode chegar no escritório por conta de uma greve de transporte coletivo, você trabalha de casa, não é um problema tão grande. Mas outros cenários são. Por exemplo, um terremoto em países onde isso pode acontecer, né? Temos vários casos aqui na América do Sul, Chile, Peru, países que passam por problemas de escala, digamos assim, de ambiente mesmo, né? Problemas relacionados à natureza, catástrofes, incêndio não, terremoto, furacão, às vezes, entendeu? Então, você tem que ter toda uma preparação para isso, e tudo isso passa pelo plano de resposta a incidentes, tá? Então, é muito importante, de novo, estruturar, documentar, ter um alinhamento executivo em todos os níveis e praticar esses cenários também é muito importante. Bacana, Ricardo. Acho que tudo amparado pela lei, não podemos esquecer Sim. que a LGPD tem muitas provisões em relação a isso. Então, quando você responde a um incidente de segurança que tem consequências para a privacidade, você tem uma série de responsabilidades ali regulatórias com a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que você também tem que cumprir. Né? Então, isso passa pelo regulatório também. Tá? Bacana, Ricardo. Eu acho que trazer esses paralelos facilita muito o entendimento do que é possível ser feito. Quando a gente fala de mundo digital, é um mundo que a gente ainda não entende tanto como funciona. É tudo né? muito Então, novo, né? Quando você traz para a realidade de coisas que podem realmente acontecer no físico, digamos assim, acho que facilita muito. E aí, ainda no assunto de cibersegurança, quais que você acredita que são as tendências de futuro? Tá. Tendências, eu vou citar algumas aqui que, na verdade, já são uma realidade no presente, mas que vão se transformar em algo muito maior no futuro. Tá? Você já ouviu falar de internet das coisas? A famosa Internet of Things, o IoT, né? O IoT que a gente fala. O que é isso? Hoje, mais do que nunca, você tem uma série de dispositivos que fazem parte da nossa realidade, que tem uma capacidade de se conectar à internet, né? E de receber dados, e de receber atualizações, e de se comunicar com os fabricantes desses aparelhos, de uma maneira que até alguns anos a gente não tinha. Então, pensa hoje, por exemplo, em geladeiras que conectam na internet,
torradeiras, babás eletrônicas, né? Aspiradores, aqueles robozinhos aspiradores, sabe? Que ficam andando pela casa e tal. Tudo isso está conectado à sua rede e tudo isso pode ser uma potencial ameaça, porque pensa neles como mais um dispositivo, assim como o teu celular e o teu computador precisam estar bem configurados, com as melhores configurações de segurança, atualizados o tempo inteiro, as configurações de privacidade precisam ser revisadas, porque esses dispositivos podem estar ouvindo as conversas, né, das pessoas da casa e divulgando isso, e compartilhando isso com o fabricante, com terceiros, né? É muito comum, falam muito sobre a Alexa, né, as assistentes eletrônicas e tal, que se você não ajustar ali as configurações de privacidade, dependendo do que for, ela fica gravando tudo ali. Ela ouve tudo o que acontece o dia todo. Às vezes ela até interfere em algumas conversas que você não sabe de onde veio, né, aquilo ali. Então, é um risco em potencial, na medida que quando você começa a conectar esses dispositivos na sua rede doméstica, você traz um risco adicional para dentro da sua casa. Tá? Então, gerenciar todo esse ecossistema, onde até os carros hoje em dia têm acesso à internet, recebem atualização, podem ser atacados, inclusive, se estiverem vulneráveis, né? Enfim, a gente traz aqui um cenário que vira uma coisa caótica, né? Vira uma coisa igual aquele seriado, o Black Mirror, né? Coloca aqueles cenários assim catastróficos para o futuro. Então, Internet of Things é uma grande tendência para presente e para futuro. Uma outra tendência que a gente fala é a ausência do perímetro, né? Então, hoje em dia, com a computação em nuvem, com a cloud computing e principalmente com o que a pandemia nos trouxe de trabalho, que não é mais só o trabalho de casa, não é mais o work from home, agora é o work from anywhere, né? É trabalhar de absolutamente qualquer lugar. Então, antes você tinha um controle completo sobre a sua rede, ela estava dentro do teu escritório, todos os computadores estavam ali dentro fisicamente, ninguém acessava de fora, você tinha um data center físico, que a gente chama de on-premise, hoje, onde todas as suas máquinas estavam ali fisicamente identificadas e tal. Hoje você não tem mais isso, você não tem mais esse perímetro. Hoje o teu ambiente pode estar numa nuvem, numa cloud pública totalmente distribuída, onde um pedaço está em cada lugar. Os seus funcionários, parte deles estão no escritório, parte estão em casa, parte estão fora, os outros estão viajando, o outro está no cliente, o outro está em outro país. Todo mundo acessando, se autenticando, compartilhando dados. O risco disso é imenso se você não tiver um controle muito, muito grande sobre o seu ambiente. Então, isso só vai crescer, tá? Isso não vai diminuir, é uma tendência, um caminho sem volta. Uma outra, inteligência artificial, tá? Tanto para ataque quanto para defesa. Hoje a gente já tem, principalmente para defesa, mecanismos de proteção que utilizam inteligência artificial. Lembra que o antivírus, Rafa, até um tempo atrás, alguns anos atrás, você tinha que ficar atualizando ele o tempo todo? Sim. Então, por exemplo, você tem seu antivírus atualizado, amanhã surge um vírus novo. Você ficava preocupado, será que o fabricante do meu antivírus já sabe desse vírus novo? Será que ele já lançou uma atualização para que ele possa detectar o vírus novo? Era sempre assim, era sempre essa corrida de gato e rato. Hoje, existem produtos que conseguem identificar qualquer vírus baseado apenas no tipo de comportamento desse vírus. É o behavior based que a gente fala. Com a potencialização da inteligência artificial. Então, eles aprendem, o antivírus tem um componente de inteligência artificial que aprende como o vírus funciona e está sempre aprendendo coisas novas, e ele consegue bloquear um vírus sem saber que esse vírus já existe só pelo mecanismo de execução dele. Então, ele consegue, é quase como se ele visse ali o DNA do comportamento do vírus e conseguisse bloquear pelo comportamento sem saber qual é a assinatura daquele vírus, quando ele surgiu, se ele é de ontem, se ele é de hoje, etc. Isso é um exemplo de inteligência artificial aplicado para a defesa. E a gente vai começar a ver também, já estamos vendo, na verdade, inteligências artificiais capazes de atacar uma organização. Então, não são mais pessoas que vão fazer ataques. As inteligências artificiais também terão a capacidade de ou atacar ou ajudar pessoas a construírem ataques. Então, olha só que coisa doida, né? Nossa, que coisa de filme de Terminador, né? Meu Deus! É doideira. E aí, é muito. Você quer, posso falar para a próxima ou você quer falar alguma coisa, não? Pode ir para a próxima. Tá. O próximo destaque que eu dou é o que a gente chama de supply chain risk, que é o risco na cadeia de fornecedores, tá? Extremamente importante. Hoje, é comum você ver uma empresa
às vezes muito bem protegida, que acaba sofrendo um ataque que não vem direto dela, mas de um fornecedor dela. Então, o fornecedor foi comprometido e, através das informações daquele fornecedor ou do acesso daquele fornecedor dentro do ambiente da empresa, ela foi impactada também como parte do ataque neste fornecedor. Então, ou seja, além de garantir que a sua lição de casa esteja sendo muito bem feita, você também precisa ter uma maneira de auditar os seus fornecedores e garantir que o nível de segurança deles é compatível com o seu. Porque senão a tua cadeia também está em risco. Você pode estar protegido, se o seu fornecedor não estiver, você pode ser impactado por isso. Então, supply chain risk já é também uma realidade do presente e só vai piorar para o futuro, né? E acho que a próxima, talvez, assim, automação. Acho que a automação também é uma tendência muito forte. A gente vai começar a ver cada vez mais processos de negócio automatizados, ferramentas tanto de ataque quanto de defesa automatizados. Então, isso introduz uma série de novos riscos aí que a gente tem que ficar de olho também. Tá? Sim. São os que eu destacaria aqui. Ah, bacana. Achei que você trouxe tendências de todos os tipos, digamos assim. Vários sabores, então, né? vários sabores. É bom que daí fica todo mundo super ligado e atento do que pode acontecer, porque do mesmo jeito que traz muito benefício, traz muito risco. Também traz, exatamente. Então, exatamente. é sempre bom a gente estar... Temos que estar de olho em tudo. Exato. E aí, Ricardo, para a gente finalizar, queria que você respondesse a pergunta do nosso webinar. Então, quando a gente fala em segurança da informação, é possível estar totalmente seguro? Conta pra gente. A pergunta de $1 milhão, né? Exato. Olha, tem uma frase de um filme que eu gosto muito, que fala que 1 minuto é tudo que você pode esperar da perfeição. Se a perfeição existe, ela dura só um breve momento. Ela não é uma constante, tá? Então, a minha maneira de responder essa pergunta é assim. Ainda que você tenha a melhor tecnologia, os melhores processos, a melhor governança, as melhores proteções que existe, tudo assim de última geração, estado da arte, pessoas preparadas para operar, colaboradores bem conscientizados das suas responsabilidades com segurança. Talvez você possa dizer, eu estou 100% seguro agora. Vai durar 5 minutos, porque daqui a 5 minutos já tem uma outra ameaça, já tem uma outra tecnologia, já tem uma outra inovação, já tem alguém pensando em algo diferente, tá? Que vai acabar com a sua ilusão do 100% seguro. Tá? Então, assim, é uma utopia, Rafa. Do mesmo jeito que não existe 100% de segurança, não existe 0% de risco. Para nada nessa vida. Viver é arriscado. Não existe 0% de risco para absolutamente nada nessa vida. O que a gente tem que fazer, através de tudo isso que eu disse nesse webinar, né? Por isso que eu quis deixar claro esse conceito da visão holística, da governança, dos diferentes componentes, todos muito bem orquestrados, da atenção às pessoas. Tudo isso tem que estar funcionando muito bem, mas tudo isso é um processo vivo, ele muda o tempo todo. Ele muda o tempo todo. Pessoas entram e saem, funcionários saem da empresa, novos funcionários entram, funcionários mudam, ameaças mudam, tecnologia muda, tudo muda. Então, assim, é aquela história do cobertor, sabe? Você cobre a cabeça, o pé fica de fora. Você cobre o pé, a cabeça fica de fora. Mas aí, você faz um excelente trabalho, você faz uma mágica com esse cobertor e você consegue cobrir sua cabeça e seu pé ao mesmo tempo. Só que aí seu pé cresceu. E seu cobertor não tem mais como crescer. Como é que você faz? Entendeu? Então, assim, é uma utopia. Então, a resposta disso é possível estar totalmente seguro? Sim e não. É uma utopia. E se existir esse tipo de perfeição, vai durar somente 1 minuto. Lembrando que não existe risco zero, assim como não existe segurança 100%. Para nada. Nossa, Ricardo, que bacana. Acho que você finalizou super bem o nosso papo de hoje. Foi ótimo conversar com você. Queria agradecer a sua presença. O nosso bate-papo acho que foi super relevante para todas as empresas aqui, todo mundo que está nos assistindo. E obrigada, só tenho a agradecer. Eu que agradeço, foi um prazer, eu adorei as perguntas, adorei todo o conteúdo, me diverti muito aqui nessa conversa, tá? Eu tentei ser o menos técnico possível, porque
nesse tipo de assunto é muito fácil, né, que vira uma coisa chata, que vira uma coisa enfadonha, né? Eu sei que nosso público não em sua grande parte técnico, né? Então eu tentei deixar a conversa bem assim, mais branda, mais divertida para o pessoal entender. Espero que eu tenha conseguido atingir Com esse objetivo, certeza. Foi super porque leve. eu gostei, eu realmente adorei, eu agradeço. Muito obrigado a todos que estão acompanhando, se acompanharam até aqui, muito obrigado e foi um prazer participar. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até.